Olá pessoal, hoje nós vamos comentar sobre a leitura de Atos 1 e 2. Você não vai levar mais do que 10 minutos para fazer essa leitura. Seja você a se animar e fazer a leitura. Estamos diariamente publicando um comentário de 2 capítulos, de forma que nós conseguíssemos, ou vamos conseguir ler em mais ou menos 18 vezes a Bíblia inteira. Antes de continuar, eu te incentivo ao final do vídeo você marcar o gostei ou não gostei, e também se inscrever no canal e marcar as notificações para toda vez que tivermos um vídeo, você poder receber o aviso de que esse vídeo está disponível lá. O livro de Atos foi escrito por Lucas. Ele logo no começo, ele fala para quem ele escreve, que é Teófilo, que ele se propôs a fazer isso. E já citando também que tinha escrito o Evangelho de Lucas. Então ele complementa os escritos dele com o livro de Atos, falando sobre os acontecimentos na igreja, né? Jesus esteve 40 dias com os discípulos depois que ele ressuscitou, né? E andou com os discípulos durante os 40 dias. Uma coisa interessante é que Jesus vira para os discípulos e fala para ele ficar em Jerusalém até que do alto, ou seja, revestidos de poder. Se você se lembra no comentário anterior de ontem, que nós falamos sobre João, você observa que o João terminou numa passagem que Jesus estava no mar da Galileia, lá na praia. Isso foi na Galileia, em que Pedro estava pescando. Pedro aparentemente tinha desistido de tudo e vou voltar a fazer o que eu fazia. Chamou o discípulo e foi pescar. E aí Jesus se manifesta para ele na Galileia. Então você observa que Jesus disse para eles em Atos, como que dizendo o seguinte: não pensa em voltar para a sua vida, para as coisas que você fazia antes. Vai para Jerusalém e aguarda que você vai receber do alto o poder de Deus para ser minhas testemunhas, né? Judéia, Jerusalém, todos os confins da terra. E aí Pedro volta para lá e se reúne num lugar fechado. Eles ficam reunidos num lugar fechado. Antes disso, Jesus é assunto ao céu. E quando Jesus é assunto ao céu, os discípulos perguntam para Jesus: quando será a restauração da tua vinda? Vocês observam que ainda os discípulos ainda estavam focados e voltados para o reino do mundo, para as coisas da terra. E Jesus fala assim: olha, vocês ainda precisam compreender que vocês foram chamados para um reino eterno, para o reino de Deus através de mim. E que esses tempos e épocas não nos compete saber. Aí Jesus é assunto ao céu e os discípulos saem e, imbuídos da revelação do Espírito Santo, Pedro com autoridade, observa que mesmo antes dele receber o poder, eles já estavam recebendo do Espírito Santo revelação. Lembra que ele soprou sobre eles o Espírito Santo lá no livro de João. E eles começaram a olhar para a palavra de Deus com outro olhar. Então eles começaram a olhar para a palavra de Deus com um olhar de revelação. E Pedro pega e fala assim: olha, está escrito na palavra de Deus que o que aconteceu com Judas deveria acontecer, mas que nós temos que tomar uma providência, outro tome o seu lugar. Aí eles foram e se propuseram a eleger um outro apóstolo que tomasse o lugar de Judas. Por quê? Porque para eles era muito importante que testemunhassem da ressurreição de Jesus. O principal atributo que eles procuraram entre as pessoas que estavam com eles, que tinham testemunhado desde o começo do batismo de João até o final da ressurreição e ascensão de Jesus. Esse era o atributo, que os apóstolos deveriam ser testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. E aí eles escolheram Matias. Logo no capítulo 2, eles estão reunidos numa sala fechada e vocês observam que eles estão em oração. Cerca de 120 pessoas. Sobre eles desceu o Espírito Santo em língua de fogo. E foi um barulho tão grande que chamou a atenção das pessoas que estavam à volta, e uma multidão grande afluiu para aquele lugar. E aí, vocês observam que o primeiro sinal que eles receberam foi a proclamação do Evangelho em toda e qualquer língua, testemunhando lá que aquilo que Jesus tinha dito para eles: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, estava sendo realizado no primeiro ato, que é o seguinte: quando vocês abrirem a boca, vocês vão abrir a boca e vão ser entendidos por todas as nações da terra. Esse evangelho é para todas as nações da terra. Isso não diz respeito ao reino de Israel no mundo. Isso diz respeito ao reino de Deus em todo o mundo, em toda a eternidade, debaixo de todo o céu. Então é uma palavra que ele usa. E aí você observa que no discurso de Pedro, ele cita o profeta Joel. Não se admira dessas coisas que estão acontecendo conosco, que a multidão estava admirada. Ele fala: isso está profetizado lá, que nos últimos tempos os filhos terão visões, os seus jovens, os seus velhos terão visões.
o seu povo virá esses sinais e prodígios. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que quando ele cita o profeta Joel, ele cita enfaticamente o seguinte: o sol escurecerá e a lua não dará o seu brilho. Isso no versículo 20, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O que esse texto quer dizer? Que o reino do mundo, em figura representado pelo sol e pela lua, passou, acabou. Agora, nesse momento, está proclamado o reino de Deus em Cristo Jesus. Então ele fala: vocês são meus embaixadores. Então, a partir de agora, vocês estão proclamando um reino que já é fato. A autoridade deste mundo, sobre este mundo, está em Cristo Jesus. O Senhor e dono deste mundo é Cristo Jesus. Todos os outros reinos se converterão em trevas. E ele usa isso como referência à figura do sol e da lua. E aí ele complementa, citando o texto do profeta do Joel, em que e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Dizendo para eles: saiam de debaixo da autoridade desse mundo, se livrem do mundo, se voltem para Deus para que vocês sejam salvos. E ele começou a ministrar essas palavras para aquela multidão. E eles compreenderam isso. E perguntaram: o que nós fazemos para ser salvos? Vocês observem que quando Pedro começa a mostrar que Jesus é a promessa do Messias e do Salvador, que já tinha sido escrita em muitos lugares, e entre eles ele usa especificamente o livro de Salmos, em que aparentemente Davi falava de si mesmo, ele mostra que Davi não estava falando de si mesmo, que Davi estava tendo uma visão profética de Jesus e falava de Cristo Jesus. E tudo que Davi tinha falado, falava-se em respeito, se cumpriu em Cristo. O que eles crucificaram, mas esse Jesus que eles crucificaram era a manifestação de Deus, da promessa do Messias e do Salvador. Então Jesus era a manifestação e o cumprimento da promessa que Davi tinha feito. Ele falou: vocês pensaram que Davi estava falando dele? Não, não estava. Davi estava falando de Jesus. Isso já tinha sido pregado por Jesus anteriormente, quando ele falou com os fariseus e quando eles pegaram Jesus lá no livro de João, em que eles quiseram pegar Jesus nas perguntas. Jesus usou o texto de Davi dizendo sobre isso. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta à minha direita até que eu bote os teus inimigos por estrados dos teus pés. Ele fala: Davi falou meu Senhor, então não pode ser ele. E foi o texto que Pedro usou para proclamar, para mostrar para ele que Jesus era o cumprimento da promessa. E aí eles perguntaram: então o que nós fazemos? Eles compreenderam, né? Eles compreenderam porque sempre, como eu falei para vocês ontem, o Espírito Santo sempre está à frente, fazendo a obra à frente. Então, quando nós proclamamos e falamos, já tem uma obra feita pelo Espírito Santo. E hoje Deus nos dá autoridade com manifestações de prodígio de poder. E aí eles perguntaram: o que nós fazemos para ser salvos? Ele falou: arrependei dos seus pecados e sejam batizados. E esse batismo não é só uma questão ritualística. Esse batismo é uma declaração que nós fazemos para os reinos desse mundo, ou seja, para o mundo, de que nós morremos para eles e revivemos em Cristo Jesus para as obras de Deus e debaixo da autoridade do reino de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando Pedro fala isso, eles compreenderam. Tanto é que foram 3.000 almas batizadas, acrescidas à comunidade da igreja. É isso que nós precisamos entender. Deus hoje nos comissiona para ser embaixador desse reino, que já é uma realidade, que a autoridade desse mundo já está sob o reino de Deus. Mas Deus só retarda a realização visível dessa implantação para que nós possamos pregar e dar oportunidade àqueles que ainda não compreenderam que Jesus, o Senhor, se converterem e serem salvos, antes que venha o grande dia do Senhor. Versículo 21 de Atos 2. Então, hoje, eu incentivo você, com autoridade, a crer que este reino está estabelecido sobre essa terra, e a tua boca, quando abrir, abre com autoridade e segue com poder. Talvez nós estejamos tímidos em relação à proclamação desse evangelho, porque nós não confiamos, não cremos que Jesus é o Senhor já desta terra hoje, e que sinais e prodígios acompanham aqueles que creem, e que o Senhor já faz essa obra anteriormente. E quando nós abrimos a boca para proclamar o evangelho, as pessoas se convertem e são salvas. Então eu incentivo você a abrir a boca e proclamar esse evangelho. E se você ainda não recebeu Jesus, entregou a sua vida para Jesus Cristo, e eu te incentivo hoje a entregar a sua vida a Jesus, arrepender dos seus pecados e ser batizado. Deus abençoe